Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz a você. É muito bom tê-lo mais uma vez em nosso canal Assim Diz o Senhor. E hoje o tema que nós iremos refletir, ele é um tema até um pouco controverso nas nossas igrejas adventistas do sétimo dia. O tema é o seguinte: o uso de baterias na igreja. Podemos usar esse tipo de instrumento nos nossos cultos? Será que a Bíblia ela faz alguma restrição ao uso de instrumentos de percussão na igreja? Será que nós temos também no Espírito de Profecia ou nos livros de Ellen White alguma restrição quanto ao uso desse tipo de instrumentos? Nos dias atuais hoje é muito comum as pessoas não aceitarem na igreja o uso da bateria. Por quê? Porque eles veem que esse instrumento está muito ligado a um movimento de rock, né? Um movimento que é totalmente contra a adoração que nós damos ao nosso Deus. E talvez por ver esses grupos de rock usando a bateria, as pessoas até acham que é um instrumento profanado e não pode ser usado nas nossas igrejas. Mas o que será que a palavra de Deus pode nos ensinar acerca disso? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, e nós vamos ler o versículo 25. Na minha tradução, eu leio assim: colocou a seguir os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras, harpas e cítaras, segundo as prescrições de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem veio primeiramente do Senhor, por intermédio de seus profetas. Nesse contexto aqui, o rei Ezequias, ele estava restaurando o culto na casa de Deus. E quando ele foi fazer o momento da oração, por ordem de Deus, eles usaram alguns instrumentos ali na igreja. Entre eles estavam alguns instrumentos de corda, que era a cítara, a lira, a harpa, mas também o texto aqui, ele usa um outro instrumento, que era os símbolos. Símbolos eram um instrumento de percussão naquela época. Eles eram uma espécie de pratos que davam ritmo à música, mas eram instrumentos de percussão. Algumas pessoas dizem que não se deve usar esse tipo de instrumento na igreja. Mas na Bíblia nós encontramos aqui sendo usado na própria restauração da adoração no Templo de Jerusalém. Mas e o Espírito de Profecia? Fala alguma coisa? Eu tenho um trecho de um livro, que é o livro Testemunhos para a Igreja, no volume 9, na página 143 e 144, onde Ellen White, ela falando acerca dos instrumentos musicais para uso nas reuniões da igreja, ela diz assim, ó: nas reuniões realizadas, escolha-se um grupo de pessoas para tomar parte no serviço de canto. Seja este acompanhado por instrumentos de música habilmente tocados. Não devemos opor ao uso de instrumentos musicais em nossa obra. Esta parte do serviço deve ser cuidadosamente dirigida, pois é o louvor de Deus em cântico. Então, quando nós lemos esse texto aqui, da serva do Senhor, nós podemos entender que ela não se opõe ao uso dos instrumentos. E aqui não está especificando qual é o instrumento, ela utiliza instrumentos. Então, pode ser um instrumento de percussão, pode ser um instrumento de corda, pode ser um piano. E esses instrumentos, ela simplesmente diz que eles devem ser usados de maneira hábil. Ela diz aqui, habilmente tocados para o louvor. Então, os instrumentos, quando eles são utilizados para a verdadeira adoração, para o louvor, eu creio que Deus vai abençoar e vai aceitar esse louvor através dos instrumentos, independente de qual instrumento seja. Mas ela deixa bem claro aqui que o instrumento deve ser habilmente tocado, né? E em uma outra ocasião, inclusive até algumas pessoas usam esse texto para dizer que Ellen White era contra o uso dos instrumentos de percussão na igreja.
foi um episódio que aconteceu em uma campal realizada lá em Indiana. Isso está registrado no livro Mensagens Escolhidas, está até aqui na minha mão, no volume 2, no capítulo 3. O que aconteceu? Lá em Indiana, reuniram vários grupos de adventistas nessa campal, vindo de várias cidades, e durante 10 dias, foi do dia 23, aliás, do dia 13 de setembro ao dia 23 de setembro do ano de 1900. E ali as pessoas começaram a fazer os cultos, porém, os cultos não foi para adorar a Deus. Eu vou ler aqui alguns trechos que ela fala acerca dessa campal e você vai entender. Olha o que diz na página 34, o segundo parágrafo. Ela diz assim, ó: havia excitação, com ruído e confusão. Não se podia distinguir uma coisa da outra. Alguns pareciam estar em visão e caíam por terra. Outros pulavam, dançavam e gritavam. Na página seguinte, ela diz assim: a maneira por que tem sido dirigida as reuniões em Indiana com barulho e confusão, não as recomendo a espíritos refletidos e inteligentes. E o último textozinho que eu gostaria de ler está na página 36, onde ela fala: as coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo o que é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. O sentido dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto às decisões retas. E isso será chamado operação do Espírito Santo, segundo eles. Então, nesse texto aqui, nós vemos ela claramente reprovando a uma espécie de culto de adoração a Deus. Por quê? Ali havia um grupo de pessoas, eles estavam cantando, tocando os instrumentos, mas, segundo ela, diziam que eles pulavam, que eles gritavam, que os tambores tocavam de uma maneira que quase não se conseguia ouvir, de um modo ensurdecedor. E isso é adoração? Isso é louvor? É claro que não. Não é isso que Deus ele espera de nós. Os instrumentos de percussão e qualquer outro instrumento ele deve ser usado para preparar o nosso espírito para a atmosfera celestial, para nos aproximar de Deus. Não com coisas que venham fazer com que nós nos afastemos de Deus e trazemos louvor só para nós, para nossa diversão. Não é isso que é adoração. Adoração é diferente de diversão e de satisfação própria. O objetivo da nossa adoração é satisfazer o coração do nosso Deus. E nós podemos fazer isso através da música. Existem hoje pessoas que não tem problema quando alguém está cantando lá na frente com um playback e que tem ali uma bateria, né, que é usada para dar um acompanhamento musical, mas às vezes essa mesma pessoa fica escandalizada se colocar uma bateria lá na frente da igreja e tocar a mesma música que foi tocada com o playback. Meus queridos, o problema não está no instrumento em si. O problema ele está talvez na maneira como esse instrumento ele é usado. Nós podemos usar um instrumento para louvar ou para profanar a Deus. Assim como nós podemos usar a nossa voz, os nossos dons e os nossos talentos. Então, eu gostaria de partir para a parte final, dizendo para você que quando você for adorar a Deus, nós precisamos entender que a adoração, ela envolve uma música harmoniosa, uma música que venha nos fazer chegar à atmosfera celestial. É esse tipo de música que Deus quer que nós toquemos, que nós cantemos, porque nós usamos a música não só através dos instrumentos, mas através da nossa voz também. A maneira como cantamos, a maneira como tocamos, nós podemos adorar ou não a Deus.
não é o instrumento que vai fazer a música ser profanada, mas a maneira como nós iremos usar esses instrumentos. Então, que Deus ele possa nos dar sabedoria, discernimento, para entendermos a maneira correta de se adorar a Deus. Porque se nós não a entendemos, essa profecia que Ellen White também falou nesse livro, que nos últimos dias as pessoas tocariam de uma maneira tão ruim, que as pessoas cantariam, dançariam e inclusive se afastariam do propósito de Deus para o louvor. Nós sabemos claramente que Satanás, ele é o inimigo número 1 da música. Afinal de contas, ele era o regente do coro celestial. E ele quer fazer com que a música verdadeira, a verdadeira adoração, ela seja profanada. Mas eu e você, guiados pelo Espírito Santo na nossa vida, não vamos deixar que isso aconteça. Vamos fazer da música um momento de adoração, um momento onde nós poderemos nos aproximar de Deus. Como é bom quando você ouve uma música melodiosa, harmoniosa, tanto na parte instrumental quanto na parte vocálica. E isso te aproxima de Deus. Isso te prepara, inclusive, para receber uma mensagem especial vinda dos altos céus para você. Então, que você tenha sabedoria e discernimento para entender com equilíbrio esse tema tão importante nas nossas igrejas. Que Deus te abençoe, é o meu desejo e a minha oração, em nome de Cristo. Feche seus olhos agora e vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, graças nós rendemos a Ti, ó Deus, pelas bênçãos da vida, paz e saúde que nos dás. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou aí sem o discernimento para podermos te adorar, seja através das nossas vozes, seja através dos nossos instrumentos, que nós possamos, com maneira sábia, direcionados pelo Espírito Santo, fazer da nossa adoração o motivo para que chegue como um aroma suave diante do Teu trono da graça e o Senhor venha aceitar, ó Pai. Abençoe nosso amigo, nossa amiga que nos ouve aqui, onde quer que esteja, que a Tua graça e o Teu amor possa acompanhá-los e possa estar ao lado deles. Nos dê um bom dia na Tua presença, nos dê a Tua paz, nos dê o Teu perdão, nós o pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Mais uma vez eu peço para você, gentilmente, que você possa, então, compartilhar as nossas lives aqui no nosso canal, Assim Diz o Senhor. Também não se esqueça de se inscrever, de ativar o nosso sininho para que você receba aí semanalmente essas mensagens. E acredito que o Espírito Santo a cada dia vai nos orientar e nos direcionar a mensagem que vai nos ajudar a nossa adoração a Deus ser cada vez melhor. Que Deus te abençoe, é o meu desejo em nome de Jesus. Amém.